Escolha coisas saudáveis como estudos, sejam eles pessoais, como música, intelectuais, como a filosofia e a religião, ou profissionais. Melhor ainda seria se fizesse todos eles. Por último, todos os dias, ao final do dia, escreva 3 coisas positivas que aconteceram no seu dia. Não precisa ser coisa muito grande. Por exemplo, hoje fizeram meu prato preferido e eu comi. Estava uma delícia. Coisas positivas somente. Esqueça as ruins. Fazendo isso todos os dias, é cientificamente comprovado que seu cérebro estará sendo treinado para pensar mais positivo. Uma vez que você estiver pensando positivo, seu humor ficará melhor e, consequentemente, sua autoestima irá subir também. Aqui eu conto um pouco nesse livro sobre como era a minha vida, né? De acordo com o que eu fui crescendo, e eu tinha muita ansiedade, sofria daquela síndrome do elefante, né? Que você fica balançando de um lado para o outro. E eu falo quando eu senti a primeira descarga de adrenalina, né? Para ter uma crise de ansiedade, porque é um processo fisiológico que acontece. Tem uma descarga de adrenalina na nossa corrente sanguínea e é onde desencadeia a crise de ansiedade. E eu dei um exemplo aqui do que aconteceu comigo, né? Que eu tomei um suplemento e tive uma crise de ansiedade. E foi o começo. E logo após isso, uma vez que eu tive a primeira crise, meu cérebro parece que foi treinado para aquilo. E logo, sempre que existia algo me incomodando, ainda que no inconsciente, no subconsciente, eu sentia aquela crise de ansiedade. Muitas vezes nós não sabemos o porquê no consciente, mas vem do nosso inconsciente. Preocupações inconscientes muitas vezes nos trazem crise de ansiedade. Por isso é importante a ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra. O psiquiatra, no caso, ele te ajuda a regular a química, né? A descarga de adrenalina no seu corpo. E o psicólogo, ele te ajuda a se livrar daquilo que está causando ansiedade no seu subconsciente, muitas vezes em coisas que você não consegue enxergar. O psicólogo, ele tem esse trabalho de trazer pro consciente o que está te incomodando no seu subconsciente. E muitas vezes você não enxerga sozinho. Falo no livro sobre alimentação aqui também. Quem sofre de ansiedade não deve consumir produtos que estimulem. Por um bom tempo eu fiquei sem o uso de café, que eu adoro, né? Porque tem a cafeína e ajuda a dar a crise de ansiedade. É legal você usar chás, fazer uso de chás, como de camomila, uso de sucos, como de maracujá, por exemplo. Falo sobre alguns alimentos aqui no livro também, que traz uma calma, traz uma alegria para você. Libera serotonina no seu sangue, trazendo sentimentos de alegria. Aqui a gente fala sobre como a mente funciona. E a gente fala sobre Jung e os arquétipos. Psicologia. Agora iremos falar sobre estudos de psicologia, usando a ciência e o conhecimento que nos foi passado através de pesquisas e estudos por anos. Formação da inconsciência. Segundo Freud, o inconsciente é dividido em 3 camadas que equilibram as tomadas de decisão de uma pessoa: o id, o superego e o ego. Id é formado por nossos desejos inconscientes mais profundos e sombrios, tudo aquilo que temos vontade de fazer. Superego é formado pelos chamados freios psicológicos, tudo aquilo que te impede de fazer as vontades do id, como
ensinamentos religiosos, leis, regras morais ensinadas pela família e pela sociedade. Ego é o equilíbrio entre id e superego. É o meio termo da balança da tomada de decisão, onde se encontra aquilo que decidimos fazer entre o desejo e os freios. Inconsciente coletivo. Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, descobriu que existia um inconsciente coletivo, que era basicamente uma herança genética deixada pelas experiências de vida de nossa árvore genealógica, nossos antepassados. O inconsciente coletivo não depende de experiências individuais como o inconsciente pessoal, mas é herdada, logo sendo passada de forma gradual por milhões de anos. Os seres humanos possuem de forma muito parecida. Não digo que são todos iguais, pois depende, como disse, de uma herança genética. Logo, para de todos serem iguais, teríamos todos que sermos irmãos, filhos e netos e bisnetos, e daí por diante, das mesmas pessoas. E todos terem tido a mesma experiência de vida. Arquétipos. Segundo Jung, os arquétipos são possibilidades de tomada de decisão que nos vêm no consciente a partir do momento em que nos deparamos com situações que já foram vividas por nossos ancestrais. Segundo ele, existem tantos arquétipos quanto existem situações possíveis. Aqui neste livro, trarei alguns deles. Ânimos. Ânimos é a visão de homem presente em toda mulher, sintetizado através de experiências passadas, vividas por seus pais, avós e etc. É aquilo que você imagina ser o homem perfeito, a figura ideal de homem em sua concepção. Ânima. Já a ânima é a ideia de mulher perfeita, a figura da mulher idealizada, resultado das mesmas experiências passadas, mas dessa vez pelo homem. Todos temos isso dentro de nosso inconsciente e muitas vezes projetamos esses arquétipos nas pessoas que nos relacionamos, fantasiando uma figura que não existe. Existe, mas apenas em nosso pensamento. A noção de perfeição que falam neste livro não é uma noção de perfeição em caso de ser o correto, mas é uma perfeição segundo a imagem que nós temos do que deveria ser, certo? Então é importante ressaltar isso. Existe uma diferença entre o que é o correto e a imagem que nós projetamos, principalmente em caso de ânima e ânimos. É isso aqui que acontece quando a pessoa entra em um relacionamento e ela sofre a chamada desilusão amorosa. Por que é uma desilusão amorosa? É você estar projetando a sua ideia de mulher, a sua ideia de homem na pessoa que você está se relacionando. E essa pessoa nunca foi aquilo que você estava projetando nela. Mas na verdade a pessoa não mudou, a pessoa se revelou. Ela mostrou quem ela era de verdade e não batia de acordo com a projeção que estava sendo feita, e não batia com a projeção que estava sendo feita através da ânima e do ânimos. Persona. Persona é a máscara ou as máscaras que adotamos e vestimos todos os dias, logo pela manhã, quando temos que nos apresentar à sociedade, irmos às escolas ou ao trabalho. É a postura que escolhemos ter diante do meio em que vamos nos apresentar, mas não é sempre aquilo que queremos e que realmente somos. Persona é a forma que encontramos para sermos aceitos perante os outros. A persona é necessária.
Não devemos sempre dizer aquilo que pensamos ou sentimos, pois com certeza isso nos faria uma pessoa insuportável. Persona não é sinônimo de falsidade, mas é uma forma de não magoarmos as pessoas e de atingirmos os objetivos que queremos, e faz parte, de certa forma, de quem somos. A persona é uma máscara criada para que possamos conviver em sociedade. A origem da palavra vem de uma máscara usada no teatro. Quando vamos trabalhar, para a escola, para a igreja ou simplesmente para convivermos juntos com as outras pessoas, precisamos nos munir dessas máscaras para que o convívio social se torne possível. Imagino você dizendo tudo o que pensa para o patrão, esposa, marido, filhos, sogras. Seria um desastre de proporções épicas, um desastre total. Sombra. Sombra é o arquétipo poderoso e perigoso, porém necessário. Na sombra depositamos toda a ideia contrária de nossas escolhas e guardamos ali aqueles sentimentos e coisas que fizemos ou não fizemos. A sombra não é necessariamente má. Aqui nós falamos sobre persona. Persona são as máscaras que nós adotamos, certo? Para que possamos ser aceitos mediante uma sociedade. Todas as vezes que uma pessoa fala o que quer, ela é taxada de arrogante ou de insuportável, né? Então, a persona, as máscaras nossas são necessárias todos os dias para uma boa convivência em sociedade, para uma boa network, que é a nossa rede de relacionamentos. A sombra, ela na verdade é um depósito de coisas que nós não escolhemos fazer. Então são decisões que não foram tomadas e vai para essa chamada sombra. Uma sombra muitas vezes é carregada demais quando partimos para o extremismo. Por exemplo, pessoas de extrema religiosidade que muitas vezes se privam de sentimentos e desejos que são até cabíveis e naturais para o ser humano, e eles se privam dessas escolhas, carregando a sua sombra contrária. Então, nesse caso, a sexualidade, por exemplo, seria carregada na sombra. E isso traria consequências terríveis, como a pedofilia e estupro e coisas do tipo. Por quê? Porque essa pessoa se negou tanto a desejos naturais que carregou a sua sombra de coisas ruins. Olha que interessante esse arquétipo da sombra e que perigoso que ele é. E nós vamos ficando por aqui para não estender muito esse vídeo e continuaremos na terceira parte. O meu muito obrigado e comprem o livro que está na descrição deste vídeo para ajudar este projeto e para você poder crescer mais e entender mais sobre a psicologia do nosso dia a dia. Valeu e tchau, tchau.